Olá, boa tarde, estudantes, meninos, meninas da Casa Familiar Rural. Então, como não conseguimos fazer a aula presencial, ou quer dizer, de forma real, né, estamos fazendo aqui essa videoaula para a gente desenvolver o conteúdo que precisa ser trabalhado, né? Então, como eu estava dizendo, lá na última aula nós trabalhamos o conceito de agricultura camponesa, a agricultura familiar e o agronegócio, né? Então, a gente está tentando entender essa relação desses conceitos, né, específicos aí, que são interligados, mas são diferentes. Então, a ideia é a gente rapidamente fazer uma fala sobre esses conceitos, retomando o que a gente já trabalhou, né, e aprofundar um pouco mais e encaminhar também um estudo dirigido quando a gente já apresentou para vocês essa, essa plataforma, essa planilha aqui. Veja, né, que nós temos aqui algumas ideias ligadas ao agronegócio e outras ligadas à agricultura camponesa, onde a agricultura familiar está dentro, né? Então, nós já fizemos uma apresentação desse material na última aula, então, destacando de forma bem clara a diferença de agronegócio, né, que é agricultura para o negócio, para a diferença para a agricultura, que é a cultura da agricultura, vamos dizer assim, que seja a agricultura pensada na diversidade de cultura, na diversidade de produção, onde não só a produção de alimentos está contida, mas tem a questão da cultura mesmo, dos modos de vida das pessoas, da valorização da vida, da sustentabilidade, enfim, são dois conceitos distintos e eles têm caminhado juntos nessa reflexão teórica, mas na prática as coisas são bem diferentes. São projetos em disputa no campo brasileiro e cada um com as suas especificidades, como vocês puderam ver nesse material que foi apresentado. Esse material também está posto lá no grupo, né, da sala de aula do Google, que é a base onde a gente tem os nossos materiais, certo? Então, essa foi uma questão que nós já apresentamos, né, a vocês. A outra é o material que eu quero apresentar agora. Não é aqui ainda. Deixa eu voltar aqui. Um minutinho. Vamos voltar aqui na nossa... Ok. Quero mostrar para vocês. Deixa eu ver. Não está aqui o material. Rapidinho. Deixa eu me projetar aqui. Esse material aqui, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, rapidamente, para que vocês acompanhem, né, a exposição. Deixa eu ver aqui se abriu. Vou voltar aqui, né? Certo. Tá.
aqui está o texto que eu quero apresentar a vocês. Bem, temos aqui um material, é um recorte de material onde a gente vai discutir agronegócio versus agricultura familiar ou campesinato, né? Eu vou fazer apenas alguns recortes e vocês irão aprofundar quando forem ler o material. Bem, o material vai nos trazer a seguinte ideia: as disputas desenvolvidas pelos movimentos sociais no campo seriam vistas como uma espécie de luta contra o sistema capitalista na busca por um modelo novo, diferenciado. Assim, colocam o campesinato em oposição ao que chamam de agronegócio. Então, vamos ter aí a distinção entre campesinato e agronegócio. Ressalvemos que, em maior ou menor grau, as teorias do campesinato elas não negam eventuais relações do camponês com o sistema capitalista de produção, porém acredita na manutenção de uma essência campesina própria, diferente daquela que prevalece em culturas tipicamente capitalistas, que aí a gente vai trabalhar depois um outro conteúdo mais específico que é sobre o capitalismo no campo, né? Para os adeptos a essa corrente, as definições são sintetizadas nesse quadro abaixo. Eu gosto muito desse quadro, já venho trabalhando com ele há algum tempo para a gente entender. Então, a primeira coluna eu vou ter sempre o agronegócio. A segunda coluna eu vou ter sempre o campesinato, com algumas ideias. Por exemplo, a ideia de centralização do agronegócio e a ideia de descentralização do campesinato. Aí a gente já percebe uma diferença. Né? O que é essa centralização? É o controle centralizado da população, né? Com essa ideia de processamento de mercado, produção centralizada ou concentrada em estabelecimentos agrícolas maiores e em menor número, o que acarreta um menor número de agricultores e de comunidades rurais. Então, a gente percebe uma centralização do agronegócio, enquanto que o campesinato tem uma maior ênfase na produção, processamentos e mercados locais regionais, né, produção pulverizada, com um maior número de estabelecimentos e agricultores, ou seja, um controle da terra, recurso e capital. Então, nitidamente, a gente tem aí essa distinção. Temos também aqui ligado ao agronegócio a questão da dependência e camponesa à independência. O que seria isso? O agronegócio traz a ideia de abordagem científica e tecnológica para a produção, né? Ou seja, dependência do expert, né? Essa especificidade, né, científica, tecnológica, dependência de fontes externas de energia, insumos e créditos, dependências de mercado muito distantes. Já a agricultura camponesa vai trazer essa ideia de independência, com unidade de produção menores, menor dependência de insumos, fontes externas de conhecimento, energia e crédito, maior autossuficiência individual na comunidade, vai trazer a ideia de ênfase prioritária em valores, conhecimentos e habilidades pessoais. O agronegócio traz a ideia, né, de competitividade, e a agricultura familiar vai trazer a ideia de comunitária, comunidade. O que é isso, professor? Competitividade, né? É interesse próprio do grupo pequeno, da propriedade ali, né? Com um grande número de extensão de terras, e, enfim. A agricultura é considerada um negócio. No agronegócio, claro, a agricultura é considerada um negócio. Tem ênfase na eficiência, na flexibilidade, quantidade e crescimento da margem de lucro. Então, a gente percebe que está muito voltado aí para a questão do negócio. Nessa ideia comunitária apresentada pela agricultura camponesa, nós vamos ter aqui maior cooperação,
A agricultura é considerada um modo de vida e um negócio também, mas percebe que o modo de vida vem primeiro e o negócio vem segundo. No agronegócio, a agricultura é basicamente um negócio, né? Ainda com essa ideia comunitária, nós vamos tirar ênfase em uma abordagem holística, quer dizer, geral da produção, otimizando todas as partes do ecossistema, né? É algo mais geral, é algo mais abrangente. No agronegócio, ele traz a ideia de domínio da natureza. O homem não pode dominar a natureza, né? E aí, na agricultura camponesa, nós vamos ter a harmonia com a natureza. Percebe aí a grande diferença? Então, o ser humano é separado e superior à natureza. Gente, isso né? Não se concebe uma ideia de relação com a natureza nesse sentido. A natureza consiste principalmente em um recurso a ser utilizado para o crescimento econômico, né? Então, essa é uma forma de pensar e de agir do agronegócio. A natureza é vista como um espaço de produção de conhecimento, e não como um espaço harmonioso, concebendo aí o homem como um elemento componente dessa natureza. Mas aí, a agricultura camponesa vai trazer a ideia de harmonia, onde o ser humano é parte e dependente da natureza. A natureza provê recursos e também é valorizada para o próprio bem, né? Então, a gente percebe, mais uma vez, nitidamente, que são ideias diferentes, né? Ainda em relação a essa questão do domínio da natureza e da harmonia, nós vamos ter mais elementos aqui que vocês podem aprofundar, né? Fica aí a dica para vocês lerem. Vocês precisam ler o material. Sem ler, não consegue minimamente entender. Outras ideias trazidas aqui pelo agronegócio e pela agricultura camponesa, o agronegócio traz a ideia de especialização e a camponesa, diversidade. O que é isso, professor? Especialização, uma base genética limitada, utilizada na produção. Há uma predominância da monocultura. Há uma separação entre agricultura e pecuária, o sistema de produção padronizados e a predominância de uma abordagem científica e especializada. Isso tudo, né, nessa perspectiva do agronegócio. Então, a gente vê aí a separação de agricultura para pecuária, a predominância da monocultura, uma abordagem científica específica, né, uma base genética de modificação de sementes e de solo, enfim. Já a agricultura camponesa vai trazer uma ideia de diversidade, ampla base genética, né, com a incorporação da policultura, com culturas de rotações complexas, a integração entre agricultura e pecuária, difícil conceber isso de forma distinta, né? Para a gente que tem essa base da agricultura camponesa, então a gente concebe essa interação entre agricultura e pecuária. Há também a heterogeneidade do sistema agrícola, né, quer dizer, uma diversidade, né, heterogêneo no sentido diverso. A interdisciplinaridade com ciências naturais, ciências sociais, sistema participativo, inclusão de agricultores. Então, é bem diverso, enquanto que o outro modelo é especializado. Okay? Avançando aqui ainda nessa distinção, nós temos a ideia de um agronegócio de exploração, claro, ele se efetiva, né, nessa ideia de exploração, e aí ele vai trazer aqui ênfase nos resultados de curto prazo, em detrimento das consequências ambientais e social de longo prazo. Né? Quer dizer, ele quer logo se apropriar dos resultados rápido, mesmo que isso traga consequências duradouras para a natureza e para os próprios sujeitos humanos que estão aí ao redor. Ele traz também a dependência de recursos não renováveis, né,
não renováveis, o consumismo impulsiona o crescimento econômico, né, essa ideia de consumismo que é reforçada aí. Então, a gente vê que o agronegócio e o sistema capitalista têm ideias intrinsecamente ligadas. Então, nós vamos ter ainda a hegemonia do conhecimento científico, da abordagem industrial sobre o conhecimento e cultura indígena, social, né? Quer dizer, essa hegemonia do conhecimento científico em detrimento a esses outros conhecimentos. Né? Já na agricultura camponesa, nós vamos ter a ideia do custo total contabilizado, né? Tanto custo a curto prazo como a longo prazo, não só custo de capital, mas custo também de, de resultados da natureza, né, para o próprio homem, enfim. Vamos ter o amplo uso de recursos renováveis e conservação de recursos não renováveis, diferentemente da outra proposta. Vamos ter a ideia de consumo sustentável, como um estilo de vida mais simples, o acesso equitativo a necessidades básicas, né? Acesso equitativo não é um acesso igual. Acesso equitativo é tratar as necessidades de forma específica, onde todos sejam contemplados, né, com o que é seu por direito, mas de forma específica, levando em consideração a especificidade de cada produtor, de cada propriedade, enfim. Reconhecimento e incorporação de outros conhecimentos e práticas, permitindo uma base de conhecimento mais homogênea. Quer dizer, a agricultura camponesa não está fechada para o conhecimento científico, né? Ela tem base aí, mas ela não desconsidera o conhecimento, né, provindo das comunidades outros conhecimentos, né? Desconhecimento dos povos tradicionais, dos quilombolas, enfim, das pessoas que, de certa forma, estão ali e têm conhecimento sobre o que está posto. Né? Então, aqui nós temos, para fechar essa parte, né, ao que se percebe para esses autores que fizeram essa distinção, né? Girardi, por exemplo, para esses autores, enquanto agronegócio praticado pelo inescrupuloso capitalista faz tudo para aumentar o lucro, dizima a concorrência, controla a produção e destrói a natureza em prol de um consumismo egoísta cada vez maior. Enquanto que o camponês, em harmonia com a natureza e em interdependência comunitária, salvará o planeta e garantirá a perpetuação da nossa espécie. É o que costumamos chamar de visão avatariana. Lembram do Avatar? Das relações no campo. Em uma analogia à mídia dirigida por James Cameron, entretanto, na Terra, as coisas parecem mais complicadas e heterogêneas que no reino de Pandora. Né? É meio que metafórico essa ideia, mas está fazendo alusão aí a essa visão avatariana, né, de harmonia do homem com a natureza. Ao mesmo tempo, o capitalismo tenta se apropriar, né, desse espaço, desse universo harmônico da natureza com o homem e vice-versa, para produzir capital. Né? Então, de modo geral, era isso, né, nessa parte mais específica sobre a distinção entre agronegócio versus agricultura camponesa familiar. Né? Então, sempre atentando para essa relação, mas também distinção da agricultura familiar e da agricultura camponesa. Eu vou falar um pouquinho dessa questão
agora, né? Então, nós temos aqui, já projetando na nossa tela, o dicionário da educação do campo, né? O dicionário da educação do campo, que está posto também na sala de aula do Google Classroom. Vocês irão encontrar esse material posto lá e vocês precisam ler, né? Vocês precisam ler as páginas, está lá na plataforma, tudo organizadinho. Nesse livro, Educação do Campo, que é bem extenso, nós vamos ter esses conceitos que vocês irão se aprofundar, certo? Vocês irão se aprofundar no conceito agronegócio, está aqui na página, deixa eu acompanhar aqui, na página 79, enfim, você vai direto lá e você vai encontrar aqui, por exemplo, só para você ter noção, agronegócio. Na verdade, é um dicionário, né? É um dicionário que vai ajudar você a entender alguns conceitos. Se chama Dicionário da Educação do Campo, ele está posto lá em PDF, e eu já venho solicitando de vocês a leitura, né? A leitura dessa parte específica do agronegócio, né? E dessas outras desses outros conceitos, como, por exemplo, agricultura camponesa. Vejam aí, são especialistas da área que vão estar discorrendo sobre essas temáticas. Então, é uma leitura muito gostosa de você fazer, não precisa imprimir todo o material, porque ele é bem grande, o livro, mas ele, aqui, o outro conceito é agricultura familiar. Então, lá na plataforma da sala de aula do Google, está especificando as páginas que vocês irão ler, né? E vocês irão ler para fazer uma atividade, né? Para fazer uma atividade que é essa aqui que eu vou explicar para vocês, né? Se chama painel de ideia com cores. Então, também já está posto lá na sala de aula do Google Classroom. Então, eu estou chamando de painel de ideias com cores, modelos de projeto em disputa no campo brasileiro. Então, aqui nós temos os temas, que é agronegócio, agricultura camponesa, agricultura familiar. A ideia é que você destaque do agronegócio as ideias principais, ideias básicas, e coloca aqui rápido, né? Pode pontuar. E ainda sobre o agronegócio, as ideias medianas, ideias secundárias, que você não acha tão fortes, e depois ideias delta. O que são ideias delta? Vamos dizer que são ideias não boas, são ideias fracas, são ideias ruins, são ideias que você discorda, são ideias que você não está em terceiro lugar, vamos dizer aqui, sim. Ideias básicas, ideias secundárias, ideias delta, que pela cor você percebe verde aprovado, amarelo mais ou menos, vermelho são ideias que você reprovaria, né? Então, dentro desse... Da mesma forma, a agricultura camponesa. Quais são as ideias fortes sobre a agricultura camponesa? Quais são as ideias medianas? E quais são as ideias delta, que a gente chama? Da mesma forma, a agricultura familiar. Aí você vai construir o seu quadro, vai construir o seu quadro bem bonito, com as ideias, com base no texto. Volto a dizer, não é de qualquer lugar pegando da internet, não. Pode até olhar a internet, mas você vai ter como base, né, o dicionário da educação do campo, né? Esse aqui, bem grandinho, né, mas é muito gostoso de se trabalhar com ele. Então, você vai fazer isso. Essa aqui é a atividade, você vai construir, me mandar,
né? Pode ser pelo Zap individual, acompanhado com um áudio aí de até 5 minutos, fica à vontade para você explicar, né? Você vai me explicar o que você colocou no seu trabalho, entendeu? Essa é a ideia do trabalho desse conteúdo, ok? Então, todo esse material está lá postado e você vai na sala de aula do Google Class e vai apanhar esse material, né? Então, aqui eu vou rapidamente aprofundar um pouquinho mais nos 3 conceitos. É bem rapidinho, já vamos terminar, mas a ideia é a seguinte, só para ficar mais claro para vocês. A agricultura familiar é o cultivo da terra, né, realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencial o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes. Aqui nós temos, né, para ficar claro para vocês, a distinção. Então, vamos marcar aqui. Agricultura familiar, só para a gente reforçar, a agricultura familiar é o cultivo da terra realizada por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Então, até aqui eu tenho, né, a ideia de agricultura familiar, certo? Agricultura familiar. Em contrapartida, em contraste, nós vamos ter, né, um outro formato de agricultura, chamada aqui patronal, que poderá estar dentro da agricultura voltada para o agronegócio, né? Então, é um pouco essa distinção. Só para vocês terem ideia, em 2015, a agricultura familiar era responsável por 80% da produção mundial de alimentos e por 90% das propriedades agrícolas. Então, o que a gente percebe aí? Né? Uma grande contribuição da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar. Então, é por isso a necessidade de defender essa proposta. Então, a agricultura familiar muito bem caracterizada aí. E a agricultura camponesa, professor, né, é uma cultura própria de relação com a natureza. É uma forma diferenciada de vida comunitária. Na agricultura camponesa, o trabalho é familiar, não assalariado, não capitalista. A produção para o autoconsumo, para a subsistência familiar, tem um papel importante na agricultura camponesa. Então, aqui volta mais uma vez o conceito, né? Então, o que a gente percebe? A agricultura camponesa é uma cultura, é um jeito próprio de relação do homem com a natureza. Que coisa, né, bacana. É uma forma diferenciada de vida comunitária. Temos aqui 2 grandes ideias. É uma cultura própria de relação com a natureza, é uma forma diferenciada de vida comunitária, né? Aí ainda reforça, na agricultura camponesa o trabalho é familiar. Destaco aqui familiar, porque dentro da agricultura camponesa eu vou ter a agricultura familiar, né? A agricultura familiar é um modelo de produção que vai estar dentro desse modelo maior que a gente chama de agricultura camponesa. Entenda isso. A agricultura camponesa, diferente, né, de outros projetos, ela não é assalariada, não visa produção de capital, essencialmente. Né? A produção para o autoconsumo, para as próprias famílias consumirem, né? Para o autoconsumo e para a subsistência da família. E tem um papel importante, né? Tem um papel importante dentro da agricultura camponesa
nesse caso, a agricultura familiar está dentro da agricultura camponesa e tem um papel importante, porque produz para a subsistência da família, para seu autoconsumo, né? E produz para o consumo também da sociedade de modo geral, como vimos no slide anterior, certo? Então, para a gente avançando, nós temos aqui para fechar a ideia de agronegócio. Então, o agronegócio, ele representa a totalidade das operações do ciclo de agricultura e pecuária, né? E engloba, além de produção, os serviços financeiros de transporte, de marketing, seguros, bolsa de mercadoria. Então, a gente vê que está muito ligada a essa questão do capital mesmo, né? Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes. Na primeira, os negócios, a montante da agropecuária, é o que a gente vai chamar de pré-porteira, antes da porteira, que é representado pelas indústrias e comércios, que fornecem insumos para a produção rural, como, por exemplo, os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos, equipamentos, bancos e financeiras. Vamos entender um pouquinho disso. Aqui está mais detalhado. Né? Cadê? Certo. Aqui a primeira parte. Costuma dividir o agronegócio em três partes. Na primeira, só para a gente visualizar melhor. Na primeira, tá aqui, na primeira, vou colocar de vermelho. Na primeira, os negócios, né, a montante da agropecuária ou da pré-porteira, que a gente chama. Bem, a primeira parte se divide na parte que não está dentro da fazenda específica, mas que chega. São os insumos, os fertilizantes, os defensivos, os químicos e até os equipamentos, os bancos e as financeiras, que a gente chama de pré-porteira. Está fora da fazenda, mas vai chegar. Né? Então, essa é uma ideia. A segunda questão, a segunda parte, se refere a... Se trata dos negócios agropecuários, propriamente ditos, ou de dentro da porteira. Aí já é específico, né? Dentro da área. Eu acho essa divisão muito bacana para a gente entender. Né? Pré-porteira, está antes, e chega, e dentro da porteira são representados pelos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, constituídos na forma de pessoas físicas, que são os fazendeiros, ou até camponeses, né, ou de pessoa jurídica. Enfim, é o que está dentro ali. E a terceira parte, que é o pós-porteira, que a gente fala, encontra-se as atividades, né, ajussantes dos negócios agropecuários, onde estão, por exemplo, a compra, o transporte, o beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até o consumidor final. Né? Enquadra-se nesta definição os frigoríficos, as indústrias testes e calçadistas, por exemplo, empacotadores, supermercados, distribuidores de alimento, enfim. Então, está muito bem delineado essa ideia do agronegócio, né? com essa ideia de pré-porteira, dentro da porteira e pós-porteira, para a gente entender todos os elementos que circundam essa ideia de agronegócio, né? Que engloba parte da produção, o serviço financeiro, o transporte, a propaganda, que é a marketing, os seguros e até as bolsas de mercadoria. Então, tem tudo a ver aí. Né? Em contrapartida, temos a agricultura camponesa, né, com essa ideia mais de relação com a natureza, vida comunitária, agricultura familiar, que é esse modo de produção específico, certo? Então, era isso para a nossa aula. Volto a falar, né, da necessidade de
de ir na sala de aula da plataforma e encontrar esses materiais lá. Lá nós temos o texto, né? Lá nós temos o texto, lá nós temos, lá nós temos o texto, temos esses dois textos menores que eu apresentei para vocês, essa coluna, né, com essa divisão bem nítida, e temos o texto do livro Dicionário da Educação do Campo, e temos o modelinho da atividade, né, o quadro de ideias com cores. Então, é importante vocês irem lá, pegar o material e me mandarem, né, me mandarem. E uma observação, quem tiver dúvida pode procurar a qualquer momento, que a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Quando todos me mandarem o painel de ideias coloridas, com o áudio, eu vou encaminhar, quando você me mandar, eu vou encaminhar para vocês um exercício online, né? Vocês vão entender na hora que vocês receberem. É um exercício online sobre esse conteúdo que nós estamos trabalhando, com questões objetivas e subjetivas de marcar. Eu mando o link, você acessa e responde e envia para mim. E aí eu vou dar uma devolutiva para vocês, certo? Então, por hoje é isso, e fica aí, né, a dica para vocês aprofundarem nas temáticas. Muito obrigado e até a próxima.